Bom, esse é a segunda parte do vídeo para dar continuidade à aula, porque o outro vídeo estava extrapolando o tempo máximo, tá bom? Falamos agora de proporção. O que seria a proporção? A proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. De uma forma geral, escreve uma proporção da seguinte maneira. Então, se eu tenho duas razões e essas razões forem iguais, eu digo então que elas formam uma proporção. Aqui no caso a razão de A para B. Se ela for igual à razão de C para D, então elas são proporcionais. Aí eu coloco essa igualdade e faço a seguinte leitura. A está para B, assim como C está para D. Em vez de eu ler A sobre B igual a C sobre D, a leitura seria A está para B, assim como C está para D. O que seria essa igualdade de razões? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenha a razão 12 para 30. Se eu simplificar aqui por 6, nós teremos 12 dividido por 6 vai dar 2, 30 por 6 vai dar 5, certo? Agora aqui tem uma outra razão. Vou escrever aqui, 10 para 25. Se eu simplificar essa razão aqui, 10 por 5 e 25 por 5, vai dar 2 para 5 também, não vai? Então você observa que essas duas razões que eu escrevi, quando eu faço a simplificação, eu verifico que elas são iguais, certo? Então eu digo que 12 30avos, 12 para 30, formam uma proporção junto com a razão 10 para 25. Tá certo? Então quando há essa igualdade entre duas razões, eu digo que elas formam uma proporção. Então eu leio 12 está para 30, assim como 10 está para 25. Tá certo? Então, toda vez que eu quero saber se duas razões formam proporção, eu posso usar esse método da simplificação. Se você simplifica e encontra resultados iguais, então elas são razões iguais. Se são razões iguais, elas formam uma proporção. Aí eu posso escrever essa igualdade aqui e fazer a leitura como eu mostrei para vocês, certo? Então, continuando. Na proporção A está para B, assim como C está para D, os números racionais não nulos A, B, C e D, o que significa não nulos? Ou seja, nenhum deles vai ser zero, né? São chamados de termos da proporção. Então, esses quatro números, são quatro números envolvendo a proporção, são chamados de termos da proporção. Aqui eu tenho então escrito, o primeiro e quarto termos são chamados de extremos. Então, na proporção eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro e o quarto são chamados de extremos. E o segundo e o terceiro são chamados de meios. Vou mostrar aqui de outra forma. Se eu escrever a razão dessa forma aqui, eu posso escrever assim também. A está para B, assim como C está para D. Lembra que eu falei que a razão eu posso escrever assim também? Então, aqui essa mesma proporção está escrita aqui. A está para B, assim como C está para D. Aí eu posso observar aqui, ficaram dois números na ponta. As duas pontas aqui, então, são chamadas de extremos. Estão na ponta, estão nos extremos, né? E esses dois aqui estão nos meios, estão no meio, quer dizer. Eles são chamados de meios, por isso. Então, por isso que o B e o C são os meios, o A e o B são os extremos que estão na ponta, tá bom? Agora, outra coisa interessante da proporção é a seguinte. Vamos voltar nesse exemplo aqui, 12 para 30 igual a 12 está para 30, assim como 10 está para 25. Se você multiplicar, os extremos são esses dois aqui, não, os extremos, o 12 e o 25. Se você multiplicar 12 vezes 25, que são os extremos, o resultado vai dar, até na conta, 300. Agora, se você multiplicar os meios é o 30 e o 10, né, como foi mostrado, 30 vezes 10. Se você multiplicar 30 vezes 10, dá 300 também. Isso é uma relação que existe entre os extremos e os meios que acontece somente quando formam uma proporção. Toda vez que formar uma proporção, se você multiplicar
os extremos, o resultado vai dar igual à multiplicação dos meios, certo? Então isso aqui é chamada de propriedade fundamental das proporções, porque em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios e vice-versa. Como foi dito ali anteriormente, o produto é a multiplicação, ou seja, a multiplicação dos extremos A vezes D, a multiplicação desse número dá o resultado mesmo que esse vezes esse, B vezes C. Então está mostrado aqui, olha, esse vezes esse, o resultado vai dar sempre igual a esse vezes esse, ok? É o que nós vimos aqui, olha, se eu fizer 12 vezes 25, 12 vezes 25 é o mesmo que 30 vezes 10. São iguais os resultados, tá vendo? Olha? Então isso aqui é a propriedade fundamental das proporções. Sabendo dessa propriedade fundamental das proporções, eu posso aplicá-la para resolver problemas de proporção, né? Olha esse exemplo aqui. Determine o valor de x para que se tenha uma proporção em cada uma das igualdades abaixo. Nessa letra A aqui, eu tenho uma proporção onde um dos números eu não conheço. Como é que eu posso fazer para achar o x? Vou aplicar essa propriedade aqui, ó. Vou fazer a multiplicação cruzada. Os extremos multiplicando e os meios multiplicando. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vou fazer essa multiplicação. Mas por onde eu devo começar a multiplicar? Você pode começar a multiplicar por onde você quiser. Pode ser começar por esse com esse ou esse com esse. Mas eu sugiro a você começar a multiplicar sempre onde tem o x. Começando a multiplicar onde tem o x primeiro, fica mais fácil a resolução, tá? Então, vou começar multiplicando o x primeiro. Onde está o x primeiro? No caso, 20 vezes x. Então, vou fazer isso vezes isso, tem que dar igual a 25 vezes 8, certo? Ou seja, 20 vezes x tem que dar igual a 25 vezes 8. Fazendo isso, você tem uma equação. Resolve essa equação, você vai achar o x. Ó. 20 vezes x dá 20x. 25 vezes 8 dá 200. Agora eu passo o 20 dividindo. X vai ser igual a 200 dividido por 20. Que você pode cortar esse zero com esse zero na divisão, né? Você vai ter 20 dividido por 2, 10. A resposta, então, x aqui é igual a 10. Tá? Letra B. Então, é uma proporção, então posso multiplicar cruzado. Aqui os extremos, aqui os meios. Por onde eu começo? A dica é começar por onde tem o x primeiro. Então, vamos multiplicar primeiro 2x vezes 4. 2x vezes 4 é igual a 3 vezes 16. Multiplicando 2x vezes 4. Como 2 está multiplicando o x aqui, eu posso multiplicar o 2 vezes 4 dá 8. Dá 8x. E 3 vezes 16 dá 48. Agora passo os 8 dividindo. X vai ser igual a 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 vai dar 6. Porque 6 vezes 8 é 48. Então a resposta aqui é x igual a 6. Tá certo? Agora tentem fazer as atividades. Qualquer dúvida, revejam os vídeos ou entre em contato no WhatsApp. Bons estudos para vocês, até mais.